Eu quero perguntar aos irmãos o seguinte: quem veio aqui hoje em busca de um milagre? Quem veio? Todo mundo veio aqui hoje, né, em busca de um milagre, né? Na verdade, nós temos orado muito e correndo atrás, né, de um milagre. Quem não precisa de um milagre, né? Pois é, mas olha só. Você hoje se levantou, você acordou, você se levantou, né? Você ouviu, você caminhou até para vir aqui, né? Para vir aqui. Você se alimentou sozinho. Olha que bênção, né? E você pôde contemplar esse dia maravilhoso que o Senhor fez, né? Este foi o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegramos e nos regozijamos, né? Porque o Senhor é bom o tempo todo, irmãos, né? E quanto a tomar banho, quem gosta aqui de tomar banho? Ainda mais com esse tempo frio. Eu gosto de tomar banho, e muito, tá? Inclusive, eu sou apaixonada pelo banho de mar. E eu vou dizer para vocês que uma das coisas que mais apertou meu coração foi isso. Durante meu tratamento, foi não poder tomar um banho de mar, né? E dentre todas essas coisas, beber água. Como é bom a gente beber água quando a gente está com sede. Meu marido preparava lá em casa 3 garrafas de água. E ele saía, ele falava bem assim: amor, a água está aí do seu lado, hein? Não deixa de beber não, hein? Vocês sabem, né, que a gente passa dos 60 anos, né? Eu já estou com 61. Então a gente começa a esquecer algumas coisas, né? Principalmente esquecer de beber água, né? Isso é típico mesmo da idade, né? Sou velha não, tá, irmãos? Só para deixar bem claro, tá? Olha, eu não tenho nenhuma ruga. A pele me favorece, né? A pele está me favorecendo ainda. Mas olha, irmãos, isso é uma introdução que eu quero dizer para vocês o seguinte: nós fazemos todas essas coisas, né? No dia a dia. Levantar, acordar, levantar, né? Tomar o nosso café da manhã sozinho, comer, beber água, caminhar. Todas essas coisas que nós fazemos no dia a dia. Mas e se você não pudesse fazer? Como seria? Eu estou falando aqui da água, o Samuel faz hemodiálise, né? Sabe como é que é a gente ter vontade de beber água e não poder, né? Meu Deus, é terrível, né, a hemodiálise? Pois é, irmãos. E quando a gente vai levando a vida normal, né, aparentemente normal, né? Trabalhando, estudando, está tudo tranquilo na vida da gente. Mas se de repente toda essa rotina for mudada, se tudo isso for mudado na sua vida, você está preparado para tudo isso mudar? Você sair totalmente da sua zona de conforto? Vocês estão preparados? Porque a gente diz que a gente tem fé, a gente diz que a gente acredita em Deus, a gente diz que a gente acredita em um Jesus que é vivo, né? Nosso Redentor vive, irmãos. E nós costumamos dizer isso aqui. Todos os domingos nós temos ouvido isso aqui. Os irmãos ministrando. Nosso Redentor vive. Jesus vive. Nós levantamos as nossas mãos, adoramos ao Senhor, né? Nós dizemos isso tudo. Mas quando nós estamos passando pela prova, se você tiver que passar por uma prova, que você não puder fazer nenhuma dessas coisas que eu estou falando para vocês aqui agora, que na verdade, eu estou dizendo o seguinte: aqui é o templo, tá? É o Espírito Santo de Deus que vai falar com vocês. Porque quando eu estou perguntando a vocês, como vocês agiriam? Onde está a fé de vocês? Onde estaria a fé de vocês? Porque a fé da gente
fica abalada. Nós não somos super homens, super mulheres, poderosos só o Senhor, poderoso só Deus. E é só Ele, para Ele, por Ele, toda honra, toda glória, louvor e adoração, tudo é para Ele. Porque nós não somos nada sem Ele. Porque muitas vezes nós falamos assim, ai, eu estou sentindo uma dor, estou com a dor aqui, estou com dor ali, estou com dor lá. Mas nós esquecemos de agradecer. Senhor, muito obrigada por mais um dia, com vida, com saúde, na Tua presença. Senhor, muito obrigada. Está chovendo, obrigada, Senhor. Está fazendo sol, obrigada, Senhor. Olha, irmãos, eu tenho uma prática. Eliana, eu tenho uma prática. Todos os dias, quando eu abro a janela da minha casa, eu falo, Espírito Santo, muito obrigada por mais um dia, com vida e com saúde na Tua presença. Eu posso estar sentindo a dor que for. Senhor, fica à vontade para entrar na minha casa e reinar na minha vida, reinar na vida da minha família, dos meus filhos. Neste dia, eu entrego a minha vida, toda a minha casa, a minha família a Ti neste dia. Eu faço isso, irmãos, porque nós não temos que glorificar a Deus só nos momentos de dor, não. Os momentos difíceis, não. É em todo o tempo. Em todo o tempo. Tá? É um casamento. Né? É um casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Até que o Senhor nos chame de volta para a nossa casa, né? Para junto dEle. Então é essa alegria que nós temos que carregar dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Passemos o que tivermos que passar. A alegria do Senhor sempre será a nossa força. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Que é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós pedimos, tudo. Ele sabe de tudo, irmãos. Ele sabe de tudo. A palavra de Deus lá em João 16:33, vocês não precisam abrir, Ludmila, está aí, né, Lud? João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esta palavra, irmãos, para nós, ela é um consolo, ela é um conforto, porque Jesus está nos dizendo que ainda que nós venhamos a passar por tribulações, por sofrimentos, porque todo mundo passa, sabe, irmãos? Mas nós temos que ter esperança e confiança. A nossa confiança não está em Deus. Eu sei que aqui a nossa confiança está em Deus. Eu sei que aqui no nosso meio nós temos médicos, né? O Lucas ali, sua esposa, cadê? Está aí hoje, né? Né? Pois é, nós temos médicos. E nós sabemos que Deus capacitou os médicos. Deus, Ele que dá capacidade a todos, para tudo, né? E foi o Senhor que deu capacitação aos médicos, né? Para cuidar de nós. Mas a nossa confiança, ela tem que estar principalmente no Senhor e somente no Senhor, né? A palavra de Deus nos diz em Salmo 39, nos fala, né? Em Salmo 39 ela nos fala, os seus olhos viram o meu embrião. Olha, irmãos, isso é profundo. Porque Jesus, Ele está dizendo que Deus, Ele já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Eu nem era formada ainda e o Senhor já sabia todos os meus dias contados. Né? O Senhor já me conhecia. Em Lucas 12:7 nos fala, até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Vocês já tentaram contar os fios de cabelo aqui? Alguém já tentou?
né? Uns têm mais, outros têm menos, né? Nilson, ele tem menos. Adeus, né? Uns têm mais, outros menos. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A atenção dEle conosco, ela é preciosa, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, irmãos. E Ele sabe de tudo, porque sua bondade e misericórdia é infinita. Deixa eu ficar aqui agora. Eu sou a prova viva disso. Da bondade de Deus. Eu sou a prova viva da bondade de Deus. E eu digo isso com muita alegria, com muita convicção, com muita certeza, com muito amor no meu coração, porque eu sei o Deus que me foi apresentado. E eu me apaixonei. Quando eu conheci Jesus, foi um amor assim inexplicável, um temor que, olha, eu não tenho palavras. Você pode até de repente passar assim pela sua cabeça, mas essa irmã, meu Deus, passou pelo tudo que ela passou e ela continua glorificando e amando esse Deus. Sim, irmãos, esse Deus, porque foi Ele que cuidou de mim o tempo todo. Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes, né? É esse Deus poderoso, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Ais Davi. Oh, meu Deus! Como estava no louvor, né? Eu não tenho palavras para agradecer tudo que eu tenho e tudo que eu sou, porque a minha dependência está somente nele. Irmãos, em 2023, eu comecei a passar mal. Eu passei mal o ano inteirinho. Eu sempre gostei de sentar ali com meu marido. Eu passei a sentar lá atrás. Por quê? Porque eu me sentia tão mal, mas tão mal, que eu não conseguia ficar mais na frente. Eu tinha medo de repente, eu piorar e terem que sair comigo carregada daqui. E eu não queria, de maneira alguma, chamar atenção, né? Tirar o foco dos irmãos na palavra, na hora do louvor ou na hora da palavra. Então, a gente foi lá para trás, sentar lá atrás. Por que isso, irmãos? Porque eu passei 2023 inteiro passando muito mal. Ora, minha barriga ficava desse tamanho, inchada. E ora, sumia. Ora, prendia, ora, soltava as fezes. E eu não sabia o que era. Eu não entendia, porque eu levei 1 ano em tratamento e o médico tratando como se fosse uma gastrite. Passando remédios paliativos. Ah, isso não é nada. E eu pedi encaminhamento a ele para outros médicos, especialistas, né? E ele falava, não tem necessidade. Não tem necessidade. Isso vai passar. Tá bom. 1 ano. Em 30 de outubro de 2023, após eu fazer um exame de colonoscopia, meu esposo foi chamado pelo médico, que disse para ele, traz sua esposa aqui no hospital de manhã cedo, amanhã de manhã cedo, lá no Hospital da Santa Casa. Traz ela aqui amanhã cedo, sem falta. Vocês já viram algum médico fazer isso? E eu não tenho plano de saúde, meu plano de saúde aqui, ó, é Deus. E o médico do SUS, me atendendo pelo SUS, disse para que meu esposo me levasse no outro dia de manhã cedo. E nós, aquela noite, nós ficamos meio ansiosos, eu confesso aos irmãos, sabe? Nós ficamos um pouco ansiosos, porque eu não dormia, ele não dormia, e foram noites terríveis, terríveis. Ele não sabia mais o que fazer, não sabia mais. Então,
no outro dia, acordamos cedo e fomos para essa consulta. E chegando lá, nós tomamos um susto. Meu marido ali, ó, que lindo. Branquinho, né? Ele até está meio bronzeadinho de praia. Mas meu marido, quando soube o que eu tinha, ele ficou branco como cera. Ele ficou pálido, ele suava, porque o médico virou para nós e disse assim: a senhora está com um tumor no intestino, um tumor do tamanho de um limão. Corre contra o tempo, porque não tem mais tempo. A senhora não tem mais tempo. Agora a senhora vai ter que correr. Não vai dar mais. E, irmãos, olha, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, eu fiquei ouvindo ele falar. Porque eu creio, sempre criei, eu creio muito nesse Deus que nós servimos. Então, o que eu fiz? Enquanto meu marido ficava muito branco, quase desmaiando com o resultado do diagnóstico, eu fiz todas as perguntas que eu precisava perguntar para o médico. Por que eu tive isso? Como que isso aconteceu? O que eu faço agora? E ele disse para mim: olha, eu vou dar umas folhas para a senhora aqui, com os encaminhamentos, a senhora já vai sair daqui. Todos os papéis carimbados, oncologia. A senhora já vai sair daqui, já vai procurar ali dentro. Como a senhora vai marcar logo para fazer? Faça os exames pré-cirúrgicos com urgência. Com urgência. E nós saímos de lá, né, meu bem? E ele: para onde nós vamos agora? Eu falei: vamos lá onde o médico falou. Ele não falou que é para ir lá, em tal lugar, assim, para marcar? Tá, vamos lá marcar. E fomos marcar os exames, né? Todos os exames. Marcamos ali no mesmo dia, já deixamos tudo pré-marcado. Tá bom, voltamos, fizemos todos os exames. E nesse dia, quando nós chegamos em casa, a gente chegou calado. Nós voltamos do hospital e chegamos em casa completamente calados. Ele não falava, eu não falava. Para falar a verdade, eu tinha mais medo até da reação dele. De repente ele dá um treco, né? Eu fiquei com muito medo da reação dele. Então não falei mais nada. Mas quando nós chegamos em casa, ele saiu, foi trabalhar. Ele falou: você vai ficar bem? Eu falei: vou, pode ir. Mas eu fui para a minha cozinha. E minha casa é muito pequena. E na minha cozinha tem um banquinho. Eu gosto muito dele. E eu sentei nesse banquinho. E eu chorei muito. Eu chorei tudo que eu tinha para chorar. E eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor está permitindo que eu passe por isso, porque tudo é pela permissão dEle, irmãos. Eu creio que tudo é pela permissão de Deus, porque Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito para todos nós. Então, de alguma forma, Ele precisa agir na minha vida, agir na vida de cada um de vocês, né? Nós não somos super crentes, não, irmãos. A nossa fé, ali naquele momento ali de dor também, né? A gente sente, nós somos, ó, aqui, ó, carne, né? Então, no dia que nós, né, eu chorei muito, eu orei, clamei ao Senhor e falei: Senhor, não me deixa passar sozinha. Ainda que o Senhor permita que eu venha passar por essa situação, não me deixa passar sozinha. E o mais difícil eu achava o seguinte: falar para os filhos. Eles estão aqui hoje, meus amores, os amores da minha vida. E eu falei para Jorge, quando ele chegou à noite em casa, eu falei: amor, a gente precisa contar para as crianças, né? A gente costuma, né?
casados, já um com 35, outro com 29. Eu já preciso contar para as crianças. Aí ele disse assim: não faz isso agora não vamos fazer isso agora não precisa. Não tem necessidade. Aí vem a negação, né? Ele me ama, ele ama só carne comigo. Então vem a negação, ele não queria realmente que aquilo ali estivesse acontecendo. Mas estava acontecendo, irmãos. E liguei para eles e pedi que eles fossem almoçar comigo no outro dia. E eles foram. E Beatriz, ela é mais antenada assim nas coisas, né? Quando eu chamo, né? Aí chegaram lá em casa. Eu disse para eles estavam lá na minha sala, e eu olhando para eles, e eu fazendo de tudo para não chorar. Jorge já chorando. Jorge já chorando, tremendo. E eu disse para eles: filhotes, a mãe recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Aí vocês imaginam que alguém tem que puxar o pai e alguém puxa a mãe, né? Então, quem puxou o pai lá em casa foi Jorginho. Ele começou a chorar. Né, filho? Aí ele chorou muito e veio e me deu um abraço apertado. Como que diz assim: mãe, eu estou aqui, né? E Beatriz, ela já é mais aquela, né? Ela tenta, né? Ela se finge de durona, mais centrada ali, né? Tudo bem, vamos resolver então, né? Vamos resolver a situação. Tá bom. Só que eu fiquei sabendo depois que quando ela voltou para o trabalho, ela desabou. As colegas de trabalho entregaram a ela que ela desabou. E aí começou, irmãos, aí começou a verdadeira batalha, porque aí entra a família toda. Porque quando a gente está passando por uma situação dessa, não é só a gente. Eu acho que eu sofri mais por ver o sofrimento deles, da família, do que eu mesma. Sabe, irmãos? Do que eu mesma. E o diagnóstico era lesão de cólon descendente, adenocarcinoma, ulcerado, invasivo, moderadamente diferenciado. Olha que nome. O nome é tão feio, que ele é tão grande, né? E que nome feio. E nós começamos então daí, pensar no que a gente ia fazer. E Deus, irmãos, Ele trabalha de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas eu estava sentada lá atrás, o Júlio me chamou e disse assim: aqui, me deram um papelzinho com pedido de oração para Eliana. É você? E eu disse para ele: não, Júlio, essa Eliana não sou eu. E ele falou: tá bom então, mas está tudo bem com você? Falei: está. Continuei sentado, voltei e sentei. Aí Jorge ainda falou assim: não, deixa, tipo assim, deixa baixo ainda, né? A negação, né? O não aceitar. E aquilo, o Espírito Santo de Deus me incomodou de uma tal forma, para que a igreja orasse, os irmãos, a igreja, o corpo, orasse por mim. E eu me levantei, fui até Júlio e falei para Júlio: Júlio, essa Eliana que botaram o papelzinho para você, não foi eu, não sou eu. É outra irmã. Mas eu quero lhe dizer que eu estou passando por essa situação agora. Sabe quando o Espírito Santo fala, e ele fala: vai lá, fala que é você, porque você precisa de oração. Você precisa da oração da igreja. E eu compartilhei com o Júlio. E
No outro domingo, eu já vim aqui na frente, eu não sei se foi no mesmo domingo ou no outro, mas acho que foi no outro. Vim aqui à frente, daí quando a igreja se junta e ora, nós já sabemos o que acontece, né, irmãos? Quando a igreja clama. Quando a igreja clama, as coisas acontecem. O médico de lá da Santa Casa, que ia fazer a minha cirurgia, entrou de férias. Meu Deus, eu preciso fazer essa cirurgia com urgência. O médico entra de férias, e agora? Como é que eu corro contra o tempo? Então, fui ao posto de saúde, meu posto é aqui na Praia do Canto, contei a situação para o médico, que era o médico que me tratava, e ele ficou pálido quando ele soube do resultado. E aí ele apressou as coisas, então ele já me encaminhou para o Hospital Santa Rita, que é referência, né? Inclusive, depois que eu comecei a fazer o tratamento lá, eu descobri que é referência no país. É referência em oncologia no país. É um hospital maravilhoso. Orem por tudo que está acontecendo lá, irmãos. Eu conheci muita gente ali, muita gente. Então, nós fomos à primeira consulta no dia 1º de dezembro de 2023, de 2024. 2023. E em 2024, no dia 6, eu já estava fazendo a cirurgia. Porque no dia 1º de dezembro eu tirei todas as dúvidas. E as dúvidas eram aquelas que a gente nunca espera, né? Né, Samuel? Usar a bolsa de colostomia. Você vai, né? Fazer a cirurgia. Vai precisar usar a bolsa. Você é diabética, hipertensa. E o diagnóstico deles é assim, os riscos eram todos para uma pessoa diabética, hipertensa, ter um câncer de intestino. Então era muito sério, irmãos. Mas eu ali perguntei tudo que eu tinha que perguntar. No dia 6 de janeiro eu já estava indo para o centro cirúrgico. E eu disse, posso orar por vocês? Pelos médicos. O anestesista ia me aplicar anestesia. Eu falei, eu posso orar por você? Pode. Orei pelo anestesista, orei pelo médico cirurgião, orei pelos enfermeiros. Depois eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Aí eu falei, Senhor, eis-me aqui a tua serva. O que o Senhor tiver que fazer comigo, está bem feito. Faça. Faça o que o Senhor tiver que fazer. Se eu vivesse, estava bom. Se eu morresse, estava bom também. E é para a glória do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente tem tanto medo, né? A gente ora, fala que a gente, né, quer ir para o céu, canta louvores que a gente quer ir para o céu, mas chega naquela hora exata, e aí? Como é que é? Como é que fica a situação? Bom, então, eu passei por essa cirurgia, foi uma cirurgia longa, mas foi muito bem sucedida, graças a Deus. E logo depois dessa cirurgia, com 9 dias, eu já estava tendo alta. No dia seguinte, eu já estava andando nos corredores do hospital. Com 9 dias, eu já estava tendo alta. Com 20 dias, eu já estava tirando os pontos. Porque a cirurgia foi daqui até aqui. Eles tiraram um bom pedaço ali do intestino, né? Porque precisava tirar o lugar do tumor e tirar para um lado e para o outro, para tirar tudo. Então, eu passei por isso, irmãos. Logo em seguida, no mês de fevereiro, eu já comecei com as sessões de quimioterapia, porque precisava fazer as sessões de quimioterapia para ver se tinha algum resquício ainda, né? Para ficar tudo certinho, né? E não ter nenhuma metástase, então eu tive que passar por sessões de quimioterapia. Essas sessões de quimioterapia, elas eram 2 sessões a cada 14 dias, com duração de 4 horas. Você já imaginou você ficar 4 horas em uma posição só durante 4 horas?
numa posição só, sem poder se mexer, para poder não perder a veia. Primeiro dia, 4 horas. Segundo dia, 2 horas. Eram 2 dias seguidos. Sempre acompanhada de alguém da minha família que eles revezavam. Beatriz, Jorge, Jorginho, né? A minha irmã Daniele também revezava. O meu genro Mateus, que também é uma bênção, né? Só não foi a Adriana porque ela tinha as crianças pequenas para cuidar, né? Mas todos revezando para cuidar de mim e me acompanhar, né? Quando chegou em 27 de julho, a minha oncologista tinha dito assim: faça seu aniversário de 60 anos. Eu falei: meu Deus, será que essa mulher está querendo que eu faça meu aniversário de 60 anos? Que ela tem certeza que eu não vou sobreviver? Eu pensei, isso passa as coisas assim na cabeça da gente, né? E fiz aqui meu aniversário de 60 anos com alguns irmãos só, né? Que estavam a par de tudo que estava acontecendo. E passando aí, em agosto, terminei, né, finalizei a quimioterapia. Em 15 de setembro, irmãos, a imunidade baixou demais. A imunidade baixou tanto que descompensou tudo. Glicose, pressão. E ainda tem uma talassemia de quebra que diz os médicos que eu tenho, né? Mas eu digo que não tenho. Tomo nada para mim. Né? Nada disso é meu. E eu precisei ser internada com urgência no Hospital Santa Rita novamente, né? Fui internada novamente. E como eu estava tossindo muito, eles tiveram suspeita de tuberculose. Então eu precisei ficar na UTI, isolada, só podia entrar no meu quarto enfermeiro. E meu marido, né, ele sempre muito atencioso ali, cuidando de mim, me cercando. Ele não saía lá de perto, nem ele nem meus filhos. A minha irmã, Luciana, foi lá me visitar. Eu não podia receber visita, mas a médica autorizou que eles entrassem, meu marido e ela, todo, né, cobertos, né? Por quê? Porque eu estava, além de eu estar em isolamento, eu entrei em coma. Eu entrei em coma. Eu não resisti, o meu corpo físico não resistiu e eu entrei em coma. E esse coma durou dias, e quando eles foram lá me visitar, eles não podiam entrar, a médica deixou eles entrarem e disse o seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer aqui. O caso dela é grave. Inclusive disse para minha irmã: pode orar. Ela pediu para orar por mim, a médica falou: pode orar. Ora mesmo, porque hoje ela está aqui, mas amanhã pode não estar. Então, ela orou por mim, me ungiu com água, com a fé dela, mas ela me ungiu ali com água, né? E fiquei ali durante um tempo. Quando eu saí do coma, irmãos, aí para melhorar a situação, quando a gente fica muito tempo assim, internada, a gente acaba, a imunidade baixa tanto que a gente acaba ficando com feridas, né? E eu tive feridas, eu tive uma ferida na sacral, uma ferida muito grande, muito grande. Essa ferida me deu hemorragia. Eu tive que voltar para o centro cirúrgico para eles fazerem todo o procedimento, todo o tratamento, inclusive a cirurgia no reto. Passei por uma cirurgia no reto. Eles refizeram tudo que tinham que refazer lá dentro. Voltei para o quarto. Aí, como dizia a minha Beatriz, né? Meu Deus do céu, quando a gente pensa que mamãe está melhorando, mamãe piora. Quando a gente pensa que ela vai ter aula alta, ela piora. E aí, vem a médica e diz:
para o meu marido, ela vai ter que fazer hemodiálise. Aí eu falei, meu Deus, hemodiálise, o que é isso? Que negócio é esse? Eu só ouvia falar na hemodiálise. Eu já sabia que coisa boa não era, né, Samuel? Eu já sabia que coisa boa não era a hemodiálise, mas eu não tinha noção do quanto horrível, irmãos, é a gente passar por esse procedimento. Por quê? Porque eu tive que colocar, eles introduziram o catéter na minha coxa, ora numa coxa, ora na outra coxa, porque o catéter entupia, e eu não tinha mais veia para pegar, por conta da quimioterapia. Então, também na hemodiálise, eram feitas 4 horas na máquina. 4 horas na máquina, sem poder me movimentar. Por quê? Porque senão saía o catéter. E para recolocar era uma dificuldade, a máquina parava. A máquina já parava no normal. E eu passei por essa situação, e foi passando, e tinha dias de sofrimento. Eu quero água. Lembra que eu falei? É tão bom a gente estar com sede de beber água? Meu marido todo dia me fazia tomar 3 litros de água. E eu queria água, eu estava acostumada a beber a água. E eu falava para a enfermeira, me dá água. Ela falava, não pode. Não pode. Vinha com algodão, molhava meu lábio. Às vezes eu tinha vontade de comer o algodão, só para poder usufruir mais um pouquinho daquela água. E às vezes eu falava, me dá água. Ela vinha, botava assim, um dedinho de água no copo, e falava ainda para mim assim, bebe devagarinho, de golinho em golinho, para você, se hidratar e não se engasgar. Por quê? Porque quando eu entrei em coma, eu fiquei toda entubada. E eu fiquei entubada, e aquilo ali é horrível. É horrível você ficar entubado. Não sei quantos aqui já passaram por isso, mas é horrível a gente ficar entubado, sabe? Foram momentos difíceis, muito difíceis, em que a minha família, eles acharam que eles iam me perder. Eles acharam literalmente que eles iam me perder, Mas, quando eu passei do coma, voltei e precisei passar pela hemodiálise. Depois da hemodiálise, durante a hemodiálise eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Dei muito trabalho para o meu filho Jorginho, muito trabalho. Os médicos chamaram ele porque eu não queria mais fazer, eu não queria mais passar por aquele sofrimento. E eu dizia bem assim, me deixa morrer. Porque se eu morrer, você estava no lucro. Eu já tenho Jesus. Então, mas os médicos, eles realmente trabalham, ali, com amor, com zelo, com cuidado, para nos dar a vida, para nos ajudar a viver. Lucas? Com amor, zelo, carinho, para nos ajudar a viver, E passando daí, depois eu passei, a última sessão de hemodiálise que eu passei, eu tive uma convulsão. Eu nunca tive epilepsia, nada disso, mas eu tive uma convulsão horrível. Essa convulsão me fez voltar para a UTI, e nessa convulsão, eu precisei ser removida do Hospital Santa Rita para o Hospital Central, porque eles precisavam estudar em mim o que tinha causado aquela convulsão. E quando eu voltei para o Central, quando eu fui para o Central, chegando lá, eu não tinha onde ficar. E lá o tratamento não foi como esperado, que foi pelo Santa Rita. Eu cheguei lá, meu marido foi muito maltratado. Eu fiquei
a noite inteira, sem atendimento. Precisamos recorrer a alguns irmãos que foram bênção na vida da gente. É como eu falei, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a igreja ora, quando a igreja clama, as coisas acontecem. E aconteceu. O socorro veio. E aí já lá cuidaram de mim, mas eu estava paralisada do pescoço para baixo. Eu perdi todos os movimentos. Todos os movimentos. Fiquei paralisada. E, segundo meu marido, eu estava desacordada. E ele se levantava meu braço, o braço caía, levantava a perna caía. E ele disse que, de repente, teve um dia que eu falei assim: bom dia, amor. Depois fechei o olho de novo. É, Beatriz? Como diz Beatriz, quando pensava que eu estava melhorando, piorava de novo. E aí segui lá em tratamento no Hospital Central, cuidando da parte neurológica e continuando em isolamento por conta dos pulmões, que ainda estavam em tratamento por conta da pneumonia. Não era tuberculose, era uma pneumonia grave. Só que eu tossia demais, porque eu sou alérgica, né? Eu estou alérgica, extremamente alérgica. Eu não sou alérgica. E ali eu fiquei, né, sendo acompanhada no Hospital Central. E os médicos tinham determinado, depois de tantos exames que fizeram, eles tinham determinado que eles teriam que fazer uma cirurgia na minha cabeça, no meu crânio. Abrir meu crânio, perfurar, para colher material do cérebro, porque eles achavam que eu estava com metástase. O metástase do câncer do intestino teria alcançado o cérebro. E aí chamaram médicos de fora, do estado, para avaliarem minha situação. Nessa avaliação toda, teve um médico que chegou e disse o seguinte: não vamos fazer. Não vamos fazer essa cirurgia é muito delicada, as sequelas são graves. E a possibilidade do câncer sair do intestino e ir para o cérebro, ele falou: vamos descartar. Vamos descartar. Não pode ser. Ele falou, até o seio ainda poderia ser, mas para o cérebro não. E descartar a cirurgia porque os riscos seriam eu ficar cega, surda, muda, sem ouvir ou vegetativa. Então, na semana deles decidirem fazer a cirurgia, porque seria perfurado o meu crânio para colher material, eles desistiram. Por que será, irmãos, que eles desistiram, hein? Por que será que eles desistiram? Uma equipe de neurologistas cuidando de mim. Aí o que eles fizeram? Eu continuava tossindo, descartaram essa possibilidade, fizeram vários exames. O que eles tinham achado? Eles acharam lá achados acúmulo de contrastes similares ao quadro de neoplasia, uma suposição de metástase do câncer, né? Só que aí foi descartado por eles, a cirurgia, tudo. E em novembro, eu fui removida de madrugada para o hospital da UCAM. Ou seja, vai para lá, joga para outro, passa a bola, né? Passa a bola para outros médicos lá, para eles estudarem ela. E a UCAM realmente, né, o hospital universitário, para me estudarem. Eu fui para lá para ser estudada, cheguei lá, fiquei em isolamento. E nesse isolamento foi um sofrimento tremendo, porque a família tinha que revezar, irmãos, e como a família sofre. Porque tinha que haver o revezamento, todos trabalham, todos têm suas famílias, têm seus afazeres. E a gente teve que contar com ajuda extra, porque não tinha para onde correr, então precisava de ajuda extra, né? Quem viu a minha situação lá sabe como que eu fiquei. E lá na UCAM,
eu tive uma médica neurologista que ela está me acompanhando até hoje, tá, irmãos? Ela quer continuar me acompanhando. Mas ela foi muito interessante, porque ela fala bem assim para o meu marido: eu não posso dar alta para ela, porque seria irresponsabilidade para mim dar alta para uma paciente com o quadro dela. Se eu der alta, ela vai chegar em casa, ela pode convulsionar, ela vai morrer, porque não vai dar tempo de vocês socorrerem. Nós não sabemos ainda o que ela tem no cérebro. Nós não sabemos. Então, nós precisamos estudar. Estudar. Derones ouviu, não foi, Derones, a gravação que ela fez, né? Jorge fez a gravação de áudio. Eu mandei para o grupo. E nesse áudio ela dizia que ela não poderia me dar alta, porque eles não sabiam realmente ainda o que eu tinha, o que havia causado essa paralisia. E eu fui para lá com essa paralisia ainda. Eu só sentava, e às vezes sentava e caía, né? Não sustentava, o corpo não sustentava. Mas depois, aos poucos, né, foi voltando os movimentos para, né, pegar as coisas, né, comer. Mas, irmãos, quando eu falei aqui de comer, como é bom a gente beber água, como é bom a gente comer, a gente fazer as coisas sozinha, porque eu fiquei 2 meses tomando caldo. Só caldo. Era caldo de abóbora, caldo, tudo que vocês possam imaginar era caldo. Tudo batido no liquidificador. E muitas vezes até de canudo. De canudinho, no copo. Foram momentos muito tristes, né? E nesse tempo que eu passei lá na UCAM, literalmente eu fui estudada, porque eles me viravam de cabeça para baixo. Tirava líquido da coluna, no central já tinham tirado o líquido da coluna, lá tiraram de novo. E eu acordava de manhã cedo com aquele monte de médicos residentes à minha volta, e o médico, professor deles, falando sobre o meu caso. E aquilo me deixava muito aborrecida, né? Dava tempo de gente escovar os dentes, eu nem escovava os dentes sozinha. E as dores de cabeça eram horríveis, muita dor de cabeça, eu sentia muita dor de cabeça. E às vezes nem os remédios, as medicações que eles passavam, resolvia. Então, enfim, eles não descobriram o que eu tive no pulmão, nos pulmões. Eles não descobriram o que eu tinha tido no cérebro. E aí, a minha família reuniu e falou o seguinte: não, então não tem motivo dela ficar mais aqui. Eu tive anjos lá cuidando de mim, irmãos. Anjos em forma de ser humano, anjos. Porque enfermeiros iam orar por mim. Eles tinham um amor muito grande por mim, eles iam orar por mim lá na UCAM. Eu tive uma fisioterapeuta chamada Jonaína, que na primeira vez que ela foi me colocar sentada, eu não sentava, eu caía. Ela virou para Beatriz e falou bem assim: eu vou colocar sua mãe sentada, ou então não me chamo Jonaína, sua mãe vai ficar de pé. E eu fiquei de pé. Lude, você pode passar as imagens, tá? E eu fiquei de pé, irmãos. Andando, aprendendo a andar novamente, que nem neném. Andando no andador, com ajuda, e depois eu fui andando, né? Já acompanhada sozinha, assim, alguém do meu lado, só me acompanhando. E estou aqui. A conclusão: esse ano, como ainda estou em tratamento do câncer, né? Porque ainda que tenha feito toda a retirada do tumor e tudo, para os médicos, para a medicina, só dizem realmente que a gente está curada após 5 anos, né? E olhe lá, às vezes passa mais tempo aos olhos da medicina. Quem sou eu para contestar? Porque Deus capacita os médicos, né? Então, eu não vou contestar isso. Mas, esse ano eu refiz todos os exames. E a conclusão foi a seguinte: os pulmões curados,
Última ressonância que eu fiz do crânio, acusou lá, pequenos pontos de cicatrização devido a um AVC. Quem me curou? Porque para paralisar do pescoço para baixo e mostrar lá depois pequenos pontos de cicatrização de um AVC? Jesus, né? E antes de eu ter alta, irmãos, esta médica neurologista, ela disse o seguinte para minha filha. A cama só ouvindo ela falar. Ela disse assim para Beatriz: faz o seguinte, eu vou permitir que vocês tragam. Traz um jarro de flores, coloca aí no cantinho na cabeceira dela, tá? Para alegrar o quarto. Era uma enfermaria, só que eu ficava separada, porque eu precisei ficar de fralda, por incontinência urinária, né, tudo mais. Então, traz um vaso de flores, bota aí no cantinho para alegrar ela. E eu autorizo também você trazer fotos da família. Faz um mural. Ela está sentindo falta dos netos, né? Ela está sentindo falta dos filhos. Então faz um mural. Coloca um mural aí. Eu autorizo colocar um mural. Faz um mural. Porque assim ela vai ver a família dela, né, todos os dias, e ela não vai sentir tanta falta. Mas eu queria mesmo, irmãos, era sair de lá. Era voltar para cá. Para estar aqui com os meus irmãos. Adorando, louvando, exaltando o nome do nosso glorioso Deus. Era aqui que eu queria estar, né? E eu saí do hospital, no dia 1º de dezembro, ainda andando com muita dificuldade, fui passar uma temporada, né, as férias lá na casa do meu filho, né, lá na casa de praia. Pude pegar aquele solzinho lá de manhã, né, filho? Peguei um solzinho lá gostoso de manhã. E ele me colocava para fazer fisioterapia. Ele é muito exigente, tá, irmãos? E ele, zeloso, ele tirou licença do trabalho e ele me colocava para andar no andador de manhã cedo. Ele acordava cedo, ele me dava banho. Ele me dava banho, irmãos. Quantos banhos eu dei nele? Né? Então, ele me dava banho, ele cuidava de mim, com muito amor, muito carinho. E ele me botava no andador, eu ia andando até o portão, voltava. E depois ele me botava para fazer fisioterapia, dava massagem nos meus pés, nas minhas pernas. E assim eu fui me recuperando. E esse amor todo, esse acolhimento que a gente recebe dos irmãos. E as orações da igreja que clama, faz a gente ser curado. Quem não é curado? Por isso, irmãos, cada dia que nós vivemos é um dia. Hoje eu costumo dizer isso, olha, eu vivo cada dia um dia. É um dia de cada vez. Glorificando, exaltando o nome do nosso poderoso Deus. Ele que é minha fortaleza, Ele que é meu consolo, Ele que é minha força. Ele é meu amor, Ele é amado da minha alma. Como Jesus me ama, irmãos, como ama cada um de vocês. Ele ama cada um de vocês. Ele tem um propósito para cada um de nós. É só a gente ficar atento a esse propósito. Isso aqui que eu estou vivendo hoje é um propósito de Deus na minha vida. Esse testemunho é para a honra, para a glória, para o louvor do nome de Jesus. Porque Ele é a própria cura. Ele é o médico dos médicos. Ele permite que a gente passe situações como eu passei, para que nós possamos sermos usados, porque não só eu fui usada dentro do hospital. Enquanto eu estava lá esperando a quimioterapia, eu pregava, eu falava do amor de Jesus para algumas pessoas que estavam ali dentro do Hospital Santa Rita, muito cansados, deprimidos. Sabe aquela pergunta, por que eu? Eu não tenho por que eu.
Deus me colocou ali, permitiu que eu estivesse ali, propósito de Deus, que eu estivesse ali, para que o nome dele fosse engrandecido, glorificado ali dentro daquele lugar. E naqueles 3 hospitais por onde eu passei, minha família foi usada, meus filhos foram usados. Meus filhos foram usados para ajudar outras pessoas, para orar por outras pessoas. Meu marido foi usado. A minha família foi usada para ajudar outras pessoas lá dentro do hospital. Porque só quem vive aquilo ali, dentro do Hospital Santa Rita, se você chegar ali todos os dias, se você chegar às 2 horas da manhã, aquele hospital já está lotado na porta. Pessoas que vêm do interior, pessoas que nós conhecemos, pessoas que vieram de longe, de Goiás, do Pará, de tudo quanto era canto. Fizemos amizades com muita gente. E falamos, o tempo todo a gente falava do amor de Jesus. Mesmo quando eu estava internada lá dentro do hospital da UCAM, tinha uma senhora que ela chegou 2 semanas antes de eu sair. E ela havia tido um derrame. E quando ela foi se recuperando, ela cantava louvores. Lá no cantinho ela ficava cantando louvores. E ela começava a cantar e ela não lembrava às vezes do louvor todo. E era lindo, irmãos, compartilhar isso. Era lindo. Porque aonde eu estava ouvindo ela cantar. E quando ela não sabia, ela não lembrava do restante do louvor, eu continuava cantando. E quando eu tive alta, ela falou, era você que estava lá naquele cantinho cantando? Era eu. Cantando louvor, adorando o nosso poderoso Deus ali, junto com ela. Né? E é assim, irmãos, é o propósito de Deus. Deus me colocou naquela situação, 1 ano inteiro de tratamento, parece loucura, né? 1 ano inteiro. Teve um enfermeiro lá dentro da quimioterapia, que eu apelidei ele de dedo de martelo. Porque ele chegava no meu braço e ele ficava assim, ó, só que ele era um cara de quase 2 metros de altura. Imagina o tamanho da mão dele. Então ele ficava tocando assim no meu braço para tentar achar a veia. E a enfermeira-chefe do setor já havia falado assim, acho melhor a senhora aceitar o catéter, vai doer menos. Mas passei pelo processo todo da quimio, foi muito difícil. A quimioterapia tem algumas coisas assim, bem difíceis da gente entender. Por exemplo, eu não poderia ter contato algum com água fria. Eu não podia tomar água gelada, eu não podia tomar banho frio, eu não podia abrir a geladeira. Se fosse para abrir a geladeira, para tirar uma carne do congelador, teria que ser meu marido, quando ele estava em casa. Nos finais de semana, meus filhos. Eles até falavam assim, mamãe, sai daqui. Sai da cozinha, vai lá para a sala, deixa que a gente faz isso aqui. Isso foi uma bênção, tá? Comer essa comidinha diferente, né? Meu marido aprendeu a cozinhar maravilhosamente bem, gente, nesse período. Perdendo para a Genesi. Mas ele aprendeu a cozinhar muito bem. Então, irmãos, eu quero neste momento agradecer, primeiramente, ao nosso amado e poderoso Deus, por me permitir estar viva para dar esse testemunho. Quero agradecer também a toda a minha família de sangue, meus filhos, meu marido, minhas irmãs, né? Quero agradecer a minha grande família, esta grande família que o Senhor me deu, que eu soube que estiveram aqui em vigílias, orando e clamando pela minha vida. Essa grande família que me amou e me ama. Ah, Senhor, como é bom a gente ser amada pelos irmãos. A gente sentir, sabe o que você está sentindo? Dor lá. Mas daqui a pouco você sentiu o refrigério. Porque eu sabia que os meus irmãos estavam me guardando em oração. Estavam clamando pela minha vida. Então, irmãos, eu quero agradecer aqui a
todos os irmãos que oraram por mim, que me guardaram. E continue orando. Ainda tem algumas coisinhas a ser melhoradas, né? Umas dormênciazinhas, né? Mas elas vão passar, porque tudo que Deus faz é perfeito, né? E Ele vai completar essa obra. Eu tenho certeza. O pouquinho que falta, Ele ainda vai completar, né? Porque Deus, Ele é todo poderoso. Né? Ele é todo poderoso, Ele faz em tempo, Ele faz fora de tempo, Ele faz o tempo todo. Muito obrigada. Tá chorando por Tudo é para Ele. Se Tudo é você para Ele. tem um Deus que cuidar de você Tudo é para Ele. e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí